Olá, estudantes que vão prestar o Enem ou professores que estão ajudando seus alunos a se prepararem para este exame. Hoje eu falo sobre os casos de anulação da redação no Enem. Isto é, quando o aluno tira nota zero por estar infringindo alguma regra do edital do manual de redação do Enem. Existem casos bem evidentes de anulação, mas existem alguns casos com os quais você pode se surpreender, isto é, determinados erros que você pode cometer e sua redação pode ser anulada. A gente vai tomar aqui como ponto de partida material oficial do INEP. O INEP, desde 2020, tem disponibilizado em seu site o manual dos corretores, isto é, o material utilizado para o treinamento dos corretores. Costumava ser um material sigiloso. Desde 2020, esse material está disponível para download no site do INEP. Aqui na descrição do vídeo você encontra os links tanto do edital quanto também do manual de corretores. Então serão exemplos de redações de alunos que de fato fizeram a prova no ano de 2018 e tiveram sua redação anulada por algum deslize ali que cometeram em relação às normas do Enem. Vamos lá? Então, primeiramente, conhecer aqui quais são as regras do edital do Enem que dizem respeito às possibilidades de nota zero. Eu tenho certeza que você já conhece muitas dessas regras, você já ouviu isso certamente nas aulas de redação com seu professor, sua professora, mas algumas dessas regras aqui no edital podem ter um sentido um pouco vago e o manual de corretores ele esclarece com objetividade, com exemplos de casos que podem ser anulados segundo essas normas. Então, eu vou colocar aqui em destaque para a gente poder dar atenção aos casos que eu acredito serem mais comuns de anulação, que eu deixei aqui grifado em amarelo, e aos casos mais incomuns, porém surpresa, isto é, você pode às vezes, sem saber, estar anulando o seu texto se não estiver atento a este regulamento. Então você pode ter a sua redação anulada se você não atendeu à proposta, isto é, você não atendeu ao tema proposto, isso é bastante comum. Se você escreve um texto em outra estrutura que não seja a do texto dissertativo argumentativo, se você não apresenta um texto na folha de redação definitiva, você deixou seu texto só na folha de rascunho, por exemplo, se você escreve até no máximo 7 linhas, ou se o seu texto possui trechos de cópias dos textos motivadores ou de outros textos da prova, essas cópias serão desconsideradas e serão contadas apenas as linhas que de fato você escreveu. E aí, se não chegar a no mínimo 7 linhas, o seu texto será anulado como texto insuficiente. Agora preste atenção aos itens que começam aqui no 15.6.4 do edital. É nesse ponto que eu acredito que há algumas regras que podem pegar alguns candidatos desatentos ou mesmo inocentes que, sem querer, vão acabar anulando o seu texto. Primeiramente, você tem aqui o texto que apresente impropérios, então xingamentos. Então, se você se dirige no seu texto a figuras públicas ou políticas a partir de xingamentos, o seu texto será anulado. Se você utilizar quaisquer formas de desenhos, vocês vão ver nos exemplos que tipos de desenhos podem anular o seu texto. Será surpreendente, eu tenho certeza. Ou outras formas propositais de anulação. Então, nesse sentido que o edital ele não é muito explícito em nos permitir um entendimento sobre o que seriam outras formas propositais de anulação. Nos exemplos vai ficar bem claro para você. No próximo item, se apresenta parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Eu me lembro mais ou menos o ano em que isso aconteceu, se eu não me engano foi em 2015, quando veículos da imprensa exerceram certa pressão no MEC e no INEP a respeito daquelas redações que circulavam na mídia com alunos que inventavam de colocar lá uma receita de miojo ou o hino de um time de sua preferência no meio da redação. E essas redações eram avaliadas e tinham nota, evidentemente que não eram lá uma grande nota, mas eram avaliados normalmente. A postura da banca corretora até então era simplesmente ignorar aquela parte do texto que estava sem nenhum sentido em relação ao desenvolvimento daquele tema e observar o restante. No entanto, dada essa pressão que a imprensa exerceu sobre o INEP, chamando a atenção para um certo absurdo de que essas redações estivessem recebendo nota, o INEP passou a incluir este item no edital.
Apresente parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Então, se o aluno preencheu sua redação ali, seu espaço com alguma coisa qualquer, essa redação será anulada. Nisso me surgiu uma dúvida, pela experiência que tenho de correção de redações, há alguns alunos que costumam, por exemplo, terminar o texto com uma mensagem religiosa, né? Algum versículo da Bíblia, por exemplo, sem nenhum propósito específico em relação ao texto, apenas porque, sei lá, acreditam que isso lhe seja de algum proveito. A partir desse item do edital, eu fiquei muito tempo na dúvida se isso poderia significar anulação da redação. A gente vai ver hoje nos exemplos se citar um versículo da Bíblia ali no final pode ou não anular. Se também apresenta nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação. E está aí nessa qualquer outra forma de identificação alguns casos que são realmente espantosos, ou seja, sem saber, você pode estar anulando a sua redação e é muito sério isso. Você pode perder toda a pontuação da sua redação, 1000 pontos, né, que é o valor máximo, ou 1/5 da sua prova no seu desempenho geral do Enem, por uma bobagem qualquer de algo que você cometa que possa ser interpretado como outra forma de identificação. Vamos então aos exemplos. Peço que vocês deem muita atenção a cada um dos exemplos. Não salte o vídeo a partir de agora para você não perder nenhum desses exemplos, porque são exatamente dicas importantes para você não perder a nota da redação no Enem. No manual do corretor, há aqui uma certa hierarquia de casos que podem significar a anulação do texto, como formas elementares de anulação, cópias, fuga do tema, não atendimento ao tipo textual ou parte desconectada. Então, no manual, há, portanto, essa hierarquia dos casos mais comuns. Então, formas elementares de anulação, aqui cabe um monte de coisa, como, por exemplo, assinatura ou desenho, ou o candidato manifestando alguma recusa em escrever aquela redação. Então, esses são os casos mais comuns. Depois, cópia, ou seja, cópia de trechos dos textos motivadores ou de algum outro texto constante na prova. Fuga ao tema, não atendimento ao tipo textual, escreveu lá um poema, um rap, uma narrativa, ou parte desconectada, que pode ser ali aquelas brincadeiras, né, digamos assim, incompreensíveis de incluir no meio do texto alguma coisa, uma piadinha, uma receita culinária ou qualquer coisa assim. Vamos então ao primeiro exemplo. Aqui nós temos o caso de assinatura, ou seja, o candidato ali assinou o texto, terminou as linhas ali que sobravam com o seu próprio nome, anulação imediata. Porém, se for também uma rubrica, como a gente vê aqui nesse segundo caso, ou aqui nesse terceiro caso, também anula. Mas, professor, e se o aluno fez um rabisco qualquer, isso não seja uma rubrica? Não, é uma rubrica, até porque vem após ali uma identificação de cidade, dia, mês e ano, etc. Ou seja, o aluno terminou o texto como se fosse uma carta. E aí, ao final de uma carta, assina-se. Então, essa rubrica que ele fez já leva o texto para anulação. Se ele termina o texto também com duas iniciais do seu nome, como está aí MS, já leva o texto também para anulação. Um desenho que ocupa aí toda a página da sua redação, lembrando que naquele ano 2018 o tema era o controle de dados da internet, ou a manipulação dos usuários, né, a partir do controle de dados do uso de internet. Então aí o candidato fez um belo desenho aí de uma mesa de trabalho, um computador, um mouse super simpático ali, no estilo de ratinho. Enfim, esse texto não vai ser avaliado. A banca interpreta que o candidato se recusou a escrever a redação. Veja só esse caso aqui. A aluna ou aluno acrescentou um desenhozinho ali no final do texto, né? Depois de uma frase "Viva a era digital", colocou duas florzinhas. Então, lembra ali do destaque do edital que falava sobre qualquer forma, ali no primeiro item 15.6.4, apresente impropérios desenhos. Então, isso é um desenho? Sim, é um desenho. Confere produção. Então, anulado o texto pelo simples desenho de duas florzinhas, embora muito simpáticas.
Aqui nesse outro caso, um desenho que parece ser um emoji, ou seja, um emoticon aí a partir de um parênteses, um dois pontos, um sinal de maior, menor e o número 3, é isso? Sim, já é suficiente para anulação, isso é um desenho. Então, não brinque de fazer desenho qualquer nos espaços que sobram na sua folha de redação. Isso é muito sério. Às vezes sua redação está muito boa, tem elementos ali qualitativos importantes para um bom desempenho, mas por um mero desenhozinho como esse, ela pode ser anulada. Ou por coisa até menor, você vai ver. Veja que aqui no final do terceiro ou quarto parágrafo tem simplesmente um símbolo de infinito. O aluno fez ali, sabe-se lá por que razão, esse símbolo de infinito ali na 16ª linha. E aí, anulou. Simplesmente anulou. O que acontece aqui? Existem dois fatos aqui que podem ser interpretados a partir do edital. A gente pode estar diante de um desenho, tá? Ou, veja lá no último item, qualquer forma de identificação. Isto é preciso a gente entender que o sistema de correção das redações no Enem precisa ser um sistema completamente limpo, idôneo, livre de qualquer mácula de corrupção, de desvio, de influência, ou seja, que o meu texto seja corrigido de maneira anônima realmente pela banca corretora e por nenhuma forma alguém possa saber a autoria exata de um texto. Então, nesse sentido, qualquer símbolo que eu faça no meu texto, qualquer símbolo mesmo que eu faça no meu texto, pode ser interpretado como uma forma de identificação. Vocês conseguiram imaginar? Ou seja, que eu tenho um combinado ali, embora isso muito pouco provável, mas vai saber, nesse Brasilzão enorme, eu tenho ali algum combinado em que, olha, o meu texto é aquele que vai ter um símbolo assim do infinito ali por volta da linha 15 ou 16. Entende? Então, esta marca aqui, ela pode personalizar a minha folha de redação, pode servir, portanto, como forma de identificação. Então, será anulado, e até por coisas bem menores, como eu já avisei. Por exemplo, aqui, se eu usei uma nuvenzinha em torno do título, tá? Tem muita gente que adora fazer isso, e aí isso simplesmente vai servir para anular o seu texto. A única coisa que no manual ali dos corretores eles informam que não se utiliza para anular o texto é formas, vamos dizer assim, um pouco mais estilizadas de fazer a pontuação. Sabe quem costuma fazer ali o sinal de exclamação de maneira assim mais bonitinha, uma fórmula de triângulo, né, um pouco charmosinho? É só isso que costuma não ser utilizado como critério de anulação. Porém, não se arrisque. Ou seja, eu não sei quais outras formas criativas você tem de usar a pontuação ou acentuação, então não recomendo recorrer a essas formas criativas de pontuar ou acentuar. Use os padrões mesmo de sinais, como chamamos, diacríticos, isto é, os sinais de acentuação, pontuação, aquilo que não é letra, use tudo dentro do padrão. Aqui o aluno, evidentemente, usou a folha de redação para rascunho da matemática, né? Ou da química, talvez aqui. É uma bobagem, existe já a folha de rascunho para isso, então não faça isso na folha de redação. Aqui o aluno parece que usou também como rascunho para matemática, então esse aluno usou ali o espaço inicial da página para fazer suas contas de matemática e depois quis fazer a sua redação na sequência, porém basta aí haver esses números em cima para significar já a anulação. Então, não cometa essa bobagem de usar espaços em branco da folha de redação, seja do começo ou do fim, para qualquer outra coisa, tudo bem? Aqui o aluno colocou uma sequência de 4 números ali no final da redação. E lembra que não pode ter nenhuma forma de identificação? Esses 4 números podem servir para identificar alguma coisa. Vá lá saber. Eu não me atrevo a dizer o que significa esses 4 números aqui, mas eu vou dar um zoom para você ver quais são. E aí, entendedores entenderão o que são esses 4 números aqui ao final. Isso já é uma forma de identificação, portanto, vai significar a anulação do seu texto, então não há por que cometer esta bobagem. O aluno aqui simplesmente fez um sinal de interrogação no final. Anulou o texto, tá? É isso mesmo, pode ser entendido. Lembra que eu falei sobre qualquer outra forma de identificação? Então,
pode significar, sim, a anulação. O aluno iniciou o texto com um asterisco. Sabe-se lá por quê? No início do texto ele pôs um sinal de asterisco. Eu não coletei aqui o exemplo para mostrar para vocês, mas no manual tinha um caso lá de aluno que usou asterisco no meio do texto para fazer ali no final do texto como que um glossário, ou seja, ele puxou uma ou duas referências ali de rodapé no texto. Tudo bem, passou, a banca não anulou por conta disso. Porém, não é usual, isso não cabe no texto dissertativo e argumentativo fazer nota de rodapé. Então não invente, não crie aí nada que você acredite ser criativo, inovador, diferente, não fuja do padrão, tá? E não coloque um danadinho de um asterisco no início do texto, que isso pode anular. Já pensou nisso? Aqui o aluno terminou com um sinalzinho de arroba, ali no finalzinho do texto, sei lá, o texto está dentro do tema aí do uso da internet, então aí ele quis colocar uma arroba no final. Para que isso? Tá? Anulou o texto, perdeu, tirou nota 0 na redação do Enem por conta disso. Nesse outro caso aqui, sabe-se lá porque tem uma setinha ali na linha 28, apontando ali para a direita, que significa o quê? Continua na outra página? Não sabemos, né? Então não tem nenhum sentido esse sinal, ele já serviu para anular. Aproveitando esse exemplo aqui, esses outros casos aí de linhas que estão todas riscadas, né? Isso não anula exatamente, embora seja um texto com uma péssima aparência aqui para correção, isso não anula, tá? Mas o recomendável é você usar bem a folha de rascunho e aí passar limpo na folha definitiva com o menor número de erros possível, né, para que seu texto seja menos poluído e facilite a leitura da banca corretora. Mas caso você cometa algum erro também na transcrição da folha definitiva, basta fazer um simples risco na palavrinha errada, que já é suficiente, portanto, para indicar que o corretor não deve considerar aquela palavrinha que você errou, tá certo? Esse caso aqui é bastante peculiar. Você já deve ter ouvido falar de algumas lendas de alunos que escreveram alguma coisa muito inventiva na redação e tirou nota 10. É tudo lenda, como eu já disse. Então não acredite nisso, de que algum aluno teve alguma ideia assim magnífica na redação e fez algo que chamou atenção na banca corretora por sua criatividade. Nesse caso aqui, lembrando que em 2018 o tema foi a manipulação dos usuários a partir do controle de dados, ele escreveu aqui todo o texto em diferentes parágrafos, a sequência processo em andamento, e assim seguiu todo o texto. Lá no finzinho, na última linha, verificando dados, ocorreu um erro, tente novamente. Então eu acho que esse aluno tentou novamente, o ano seguinte ele teve que fazer o Enem novamente. Então ninguém vai olhar para isso e achar, nossa, que criativo, que bacana, ele inventou aí dentro do tema do controle de dados da internet, ele merece aí algum prêmio por isso? Não, tá? Isso aqui é deliberadamente se recusar a desenvolver o tema proposto, então é anulação, tudo bem? Em outros casos, como esse aqui, ele deixa ali um recadinho para a banca corretora, explicando que ele não quer escrever o texto, ele não está afim de escrever, porque ele está afim de torcer para o Mengão, para o seu time do coração. Então ele coloca: me desculpa, mas não vou fazer essa redação, a minha cabeça está prestes a estourar, eu só queria estar em casa assistindo o jogo do meu Mengão. E assim ele prossegue todo o texto, explicando que ele não queria estar fazendo isso, ele não queria estar ali no Enem. Então, portanto, ele não vai querer nenhuma nota também, ele vai ficar sem nota em redação, fica com nota 0. Aqui nós temos casos de letra ilegível. Então, não só a letra é ilegível, como também as sequências de letras aqui não formam nenhum sentido, nenhuma palavra. Então, isso é anulação. Isso também não é surpreendente para vocês. Mas eu estou colocando esse caso para comparar com esse outro aqui. Este outro aqui não foi anulado. Essa redação não foi anulada, porque apesar de ter uma letra aqui muito feia, existem ali palavras formadas aqui no meio desse texto, e a banca corretora vai ter um esforço imenso para traduzir isso aqui, tá? Então, a gente tem uma letra horrorosa, mas que forma palavras e produz algum sentido, tá? Então, isso não anulou. Então, eu coloquei esse exemplo para contar que letra feia não anula, tá? Mas se a sua letra for muito feia,
você pode prejudicar a leitura, você pode prejudicar os traços distintivos das letras. Isto é, a banca corretora não vai saber se aquele risquinho que você fez é um S ou um R. E se não puder distinguir se é um R ou um S, não dá para saber se você acertou a escrita da palavra. Então você pode ter sim penalidades na parte da norma, ou seja, da norma gramatical do seu texto. Mas não é exatamente por ser letra feia, tudo bem? Nesse outro caso aqui, a letra não é feia, isso aqui se parece um texto, né? Mas se você for ler com cuidado, você percebe que a pessoa escreveu em outra língua. Escreveu aqui em espanhol. E aí, se o texto é predominantemente em outra língua, vai ser anulado também, tá? Porque no caso, eles querem avaliar sua capacidade de escrita em língua portuguesa. Nesse outro caso aqui, o aluno faz um texto falando de alguma forma sobre o assunto, né? Tá dentro do tema, porém aqui no meio do texto, ali na linha 13, ele comenta: esse tema de redação acabou com as minhas expectativas. Não tenho mais nada a declarar aqui. Ano que vem eu vou estar mais preparado. Então, ele declara-se ali no certo momento do texto que não quer escrever esse tema, não está se sentindo confortável com ele e anula o próprio texto, tá? Então, isso é uma forma proposital de anulação do seu texto. Mas veja esse outro caso aqui. Esse simples PS releve, apesar do acento, a letra já serve para anulação. Então, qualquer recadinho que você queira deixar à banca corretora, desculpe a letra feia, não faça isso, gente. Vai anular o seu texto, tudo bem? Então, o espaço de redação é só para a redação mesmo, dentro do tema, dentro do que foi pedido para escrever, tá certo? E aqui nós chegamos àqueles casos de aluno que gosta de deixar uma mensagem no final, religiosa ou política. Então, o aluno que escreveu ao final ali que Deus nos abençoe sempre, tudo bem, Deus vai continuar abençoando, sim, essa criatura, porém, os corretores da banca não vão abençoá-lo com nenhuma nota. A redação foi anulada por conta dessa mensagem final aqui. Poxa, professor, mas isso é preconceito, como pode assim? Intolerância religiosa. O edital não fala especificamente de religião. Ele fala, então, sobre parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Então, isso não tem nada a ver com o tema proposto, então por isso foi anulado. Neste outro caso aqui, o aluno termina o texto com "em um Brasil livre de corrupção e de políticos corruptos". Então, esta frase não tem nada a ver com o texto que ele próprio escreveu, está desconectada do tema proposto, então anulou pelo mesmo critério ali do edital do Enem. Neste outro caso aqui, ele termina com "só sei que nada sei". Não tem nada a ver com o que ele escreveu, é uma frase inócua dentro do tema aqui, e isso serve para anular o texto também. Neste outro caso aqui, a gente tem uma situação diferente. O aluno termina ali com "penso, logo existo", mas no decorrer do texto, de alguma forma, ele falou algo sobre pensar, sobre existência, o computador vai servir para pensar por você, o cérebro humano para pensar e averiguar as notícias. Então, de alguma forma, há uma conexão possível entre essa frase aqui de Descartes ao final do texto e algo que ele desenvolveu. Então, veja que a banca é muito cuidadosa em, de fato, averiguar se esta frasezinha final aqui está deliberadamente desconectada do tema e do texto ou não. Mas eu reforço a recomendação. Não fuja do padrão, não invente moda para não correr risco. Então é isso, esses foram os casos de anulação da redação do Enem por infringir alguma norma do edital. As normas estão lá, elas devem ser de conhecimento de todos, e você então anotou tudo isso aí, você está agora ciente de erros que você não pode cometer para não colocar a sua redação em risco, tá? Gostou então do vídeo? Não deixe de dar sua curtida, deixe um comentário, uma dúvida também que eu posso responder, e não deixe de compartilhar isso para colegas seus, para o seu professor, para os seus alunos, para que mais gente seja bem alertado desses cuidados que devem ser tomados e não corram esses riscos de ter a redação anulada por um simples sinalzinho ali no texto. É triste, mas isso pode acontecer, tá certo? Um grande abraço a vocês, muito obrigado, tchau, tchau!